E aí, galera, tudo bom? Hoje iremos falar sobre um dos assuntos que mais cai na prova de humanas do Enem, a Era Vargas. Antes de mais nada, temos que explicar como se iniciou a tão famosa era do presidente Vargas, que durou entre 1930 e 1945. Com o fim da política do café com leite, em 1929, após São Paulo não apoiar o candidato mineiro à presidência, o Estado lançou o apoio a um candidato da oposição do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. Ao unir-se com a Paraíba e o Rio Grande do Sul, Minas Gerais formou-se assim a Aliança Liberal e decidiu lançar Vargas como opositor a Júlio Prestes, o candidato de São Paulo. Após Getúlio perder as eleições para Júlio, o clima de tensão no Brasil foi intensificado. Tenentes tomaram a decisão de depor o atual presidente, Washington Luiz, após a morte do vice da Aliança Liberal, João Pessoa. Dessa forma, Vargas assumiu o poder no Brasil. Entraremos agora em uma época em que o Brasil passou por profundas mudanças na economia e na sociedade, mesmo que alguns costumes ainda tenham se mantido. A primeira fase da Era Vargas se deu com um governo provisório, que durou entre 1930 e 1934. Nesse período, Getúlio assumiu a presidência do Brasil provisoriamente e apropriou-se dos poderes inerentes ao título que portava. Usufruiu disso para modernizar a economia e a política do país. Como suas medidas iniciais, Vargas adotou a criação de novos ministérios, sendo eles do Trabalho, Indústria, Comércio, Educação, e revelou seu caráter mais centralista de governar, à medida que nomeou novos inventores para os estados. Dessa forma, os estados acabaram por perder grande parte de seu poder na política nacional. Ao preocupar-se em controlar a classe trabalhadora, Getúlio adotou medidas que beneficiaram os trabalhadores e os deixaram presos sob o comando do Estado, retirando assim o direito de greve e o reconhecimento somente de sindicatos que fossem vinculados ao governo. Deve-se acentuar que a postura de Getúlio Vargas era baseada na política corporativa do fascismo de Mussolini. No entanto, não se pode afirmar que o mesmo era fascista. Ainda no seu governo provisório, Getúlio alterou os ânimos dos oligárquicos da elite paulista ao pautar o seu governo no populismo. Mas o que era esse tal de populismo? De forma rápida e objetiva, é basicamente uma política galgada na simpatia popular, onde as decisões governamentais são decididas sobre as necessidades da máxima carente. E essa corrente só aumentava a insatisfação, ainda mais com a restrição do poder estadual à política nacional, bem como a nomeação dos interventores. Graças ao uso quase ilimitado dos seus poderes, Vargas se tornou alvo dos paulistas, que arquitetaram uma revolta armada para que uma nova Constituição fosse criada para limitar os poderes do presidente. Dessa forma, a chamada Revolução Constitucionalista de 1932 nada mais foi do que uma tentativa de derrubar Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. O primeiro ato dessa revolução se deu como o grande comício da Praça da Sé, no dia do aniversário de São Paulo. A ditadura da Era Vargas estava interferindo na governança estadual, de forma que os interventores não conseguiam nem mesmo formar o seu secretariado. Mas por que a ditadura Vargas? Vale lembrar que o poder de Getúlio Vargas foi instaurado após um ato antidemocrático dos tenentes da Aliança Liberal, que derrubou o presidente do Brasil, o candidato eleito das eleições, Júlio Prestes, e até mesmo os governadores do estado. Sendo assim, o Brasil, governado por Vargas, ficou a cabo dos militares que o ajudaram a chegar no poder. Mas retomando, o clima de tensão causado pela revolta paulista se estendeu para os aliados do estado de São Paulo e até mesmo os partidos que antes haviam apoiado Getúlio se voltaram contra eles. Foram estes os partidos Republicano Paulista e o Partido Democrático. Eles juntaram-se na Frente Única para pedir o fim da ditadura Vargas em uma nova Constituição. O estopim da revolta deu-se com a morte de 5 jovens paulistas por oficiais da ditadura.
quando Pedro Toledo quis então formar um novo secretariado e recebeu a intervenção de Oswaldo Aranha, representante da ditadura. O povo se revoltou e, comandados por Pedro, invadiram a sede da Legião Revolucionária e, mesmo sendo recebidos com títulos do partido da ditadura, Pedro conseguiu formar um secretariado de nomeação própria, que ficou conhecido como Secretariado de 23 de Maio. A morte dos 5 jovens descritas anteriormente deu início a um movimento intitulado MMCDA, que nada mais é do que um acrônimo do nome dos jovens mártires: Martins, Marigaia, Drauzio, Camargo e Alvarenga. O movimento foi o mais importante para o período, que foi um dos fatos que causou a união entre vários setores da sociedade de São Paulo. Apesar das investidas paulistas que visavam buscar o apoio de outros estados, Getúlio foi muito mais rápido e firmou aliança com Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros estados, isolando assim o estado de São Paulo. Dessa forma, foram minimizados os esforços dos revolucionários e Vargas acabou por obter vitória militar sobre a Revolução. Mas apesar da conquista, o então presidente começou a assumir outras posturas a fim de minimizar a tensão no Brasil. E após o estado de São Paulo se acalmar, ele convocou a Assembleia Constituinte exigida pelo estado. Um ano após a convocação da Assembleia, em 1933, surgiu uma nova Constituição, que trouxe novidades, como o voto feminino, que já havia sido inserido no Código Eleitoral de 1932, o voto secreto, marcando o fim do voto aberto na República Velha, também leis trabalhistas, como o estabelecimento do máximo de 8 horas diárias de trabalho, férias remuneradas, proibição do trabalho infantil, regulação do trabalho adolescente em meio turno e, entre outras coisas, foram incorporadas à Constituição de 1934. Nessa mesma época, houve a formação de 2 correntes políticas antagônicas, influenciada pela conjuntura internacional. De um lado, a Ação Integralista Brasileira, AIB, que representava os interesses de extrema-direita, com caráter fascista e totalitário. De outro lado, a Aliança Nacional Libertadora, ANL, reunindo a oposição de esquerda, declarada posteriormente ilegal por Vargas. Em meio à clandestinidade, em 1935, a ANL, com o apoio da Internacional Comunista, articulou uma revolta comunista no mês de novembro. As cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro foram os focos desse movimento chamado Intentona Comunista, que foi logo dominado. Deve-se ressaltar que a repressão que se seguiu foi violenta, sendo presos ou mortos centenas de civis e militares. Vargas percebe a instabilidade política durante esses anos e busca tirar proveito desse contexto para centralizar e reforçar cada vez mais os poderes em torno de si. Isso se mostra quando, em 1937, os integralistas forjam o Plano Cohen, um plano fictício utilizado por Vargas, que se dizia que os socialistas planejavam uma revolução bem mais arquitetada do que a de 1935, tendo o apoio amplo do Partido Comunista e da União Soviética. Os militares e boa parte da classe média brasileira assim apoiavam a ideia do governo muito mais fortalecido para espantar a ameaça de um governo socialista no Brasil. Com o apoio militar, Getúlio Vargas fechou o Congresso e assim deu início à ditadura militar conhecida como o Novo Estado. A nova Constituição, intitulada de Polaca, passou a legitimar o regime nacionalista autoritário, baseado no corporativismo pelego. Tal expressão refere-se àquele líder sindical que defendia junto à classe os interesses patronais. Politicamente, foi um período de forte centralização do Estado, o qual predominava a ausência de partidos e eleições. A sociedade viu sua liberdade cercada, uma vez que o Estado Novo ficou marcado pela censura, violência e repressão. Os sindicatos, atrelados à burguesia industrial e às forças armadas, sustentavam a ditadura. O Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, era responsável pela valorização da imagem presidencial através da propaganda. Não é à toa que se constrói em torno de Vargas a ideia de pai dos pobres, totalmente marcado pelo autoritarismo. O Estado Novo tinha como órgão repressor o DOPS, Departamento de Ordem e Política Social.
Apesar de diversos avanços durante a terceira fase de seu governo, devemos lembrar que o Estado Novo ficou marcado pela violência e pela tortura. No aspecto econômico, Vargas buscou promover uma verdadeira revolução industrial. A indústria priorizou o setor de base, através de empresas estatais montadas com financiamentos estrangeiros. A política externa varguista, que durante o início da Segunda Guerra buscou manter neutralidade, acabou por fim aproximando-se dos norte-americanos, já que esses se comprometeram a investir seus capitais nos projetos industriais de Vargas, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Em contrapartida, Vargas entrou no conflito mundial ao lado dos Estados Unidos. Porém, tal atitude revela uma contradição que irá contribuir para o desgaste do Estado Novo. Internamente, Vargas comanda um governo ditatorial, como foi visto. Porém, durante a Segunda Guerra, apoia os aliados, que representam os valores democráticos. Ao ficar evidente essa contradição, diversos questionamentos e pressões começam a surgir. Dessa maneira, Vargas irá perder o apoio de alguns setores da sociedade civil e também das Forças Armadas. Em 1945, Getúlio concedeu a anistia política e restabeleceu o pluripartidarismo. Convocada a Assembleia Constituinte, viu-se o surgimento de um movimento liderado pelas bases sindicais, que reivindicavam a permanência de Getúlio, porém não mais em um regime ditatorial, o queremismo. A conjuntura mundial desfavorável aos regimes ditatoriais e as pressões internas, civis e militares contra o autoritarismo levaram à deposição de Getúlio Vargas pelos militares no final do mês de outubro. Assim, as eleições do final de 1945 foram garantidas e encerraram o Estado Novo, mas não o populismo.